Fala galera, 3 de acréscimo tá na área. Vamos comentar a vitória do rubro-negro baiano. Vitória 2, Ceará 1 no Barradão, 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vitória ganhou, se saiu da zona de rebaixamento, 13º lugar. Mas antes, Gardini Barbershop, ali na Paulo VI, sua barbearia, qualidade, dá lá uma chegada. Confira no Instagram, @GardiniOficial. clubetobia.com.br, www.clubetobia.com.br, seu clube de cerveja. Estou aqui com o Yuri Figueiredo, que também é o nosso editor. Tomou um bronze totoso. Não se dá pra ver aí lá no bar. E o outro corado é Jaime Neto, que também foi pro Barradão tomar aquele calor, mas todo mundo aqui saiu feliz porque o Vitória ganhou. E 9 fora, um outro aperreio, foi justo, né, galera? No final, rapaz, pra ser sincero, eu achei que foi mais demérito do Ceará, velho, porque se você for olhar a posse de bola, chances de gol perdidas, a gente tava até olhando nos melhores momentos ali, o Ceará perdeu muito gol de cara. Então assim, não tirando o mérito do Vitória, mas acho que não foi tão merecido assim. Você acha que, por exemplo, que eu vi que o Ceará chegou muito, né? Foi um jogo muito aberto, o Ceará não se intimidou de estar jogando no Barradão. Criou muita chance, mas não botou pra dentro por incompetência. Exatamente. E o Vitória, no primeiro tempo, teve o gol do Alisson, foi um passe maravilhoso do Neilton, furando a defesa, o Alisson pegou. Deu com a mão, falando assim, ó, tá aqui, ó. O Alisson entrou na área de manual, virou o corpo, chapinha na bola, 1-0. E quando o jogo tava ali naquele briga de foice no escuro, foi um passe de qualidade do Alisson pro Lucas Fernandes e o Everson saiu que nem uma carreta e cometeu o pênalti. Então, eu concordo com o Yuri. O Vitória não encantou. É aquela coisa que eu falo do aperreio. O Vitória passou o sufoco. Mas eu achei justo. Você concorda com o Yuri ou concorda comigo? Eu concordo plenamente com... Vou até concordar com os dois. Porque, como a gente brinca muito aqui, futebol é injusto. Se você for olhar pelo futebol, ele é cruel, o Ceará merecia ter ganhado. Mas o Vitória teve o mérito dele que a chance que teve com o Alisson fez o gol, a chance que teve com o Neilton converteu o pênalti. 2-1, fez 2 gols. Ponto. Agora, se é um timezinho melhor, com todo respeito ao Ceará, o Vitória teria passado o sufoco e teria amargado mais uma derrota. Porque no segundo tempo o Vitória só deu 2 chutes ao gol. Um foi o pênalti e o outro foi um rebote de escanteio. Teve o lance do Alisson no finalzinho do jogo, né? Após o pênalti. Isso. Ou seja, já estava 2-1. O time literalmente parou no segundo tempo. O time não jogou no segundo tempo. E é o segundo jogo seguido que o Vitória consegue vencer o Campeonato Brasileiro, dá uma oxigenada legal na tabela. Uma respirada legal. Mas que o Vitória contou muito com a incompetência do adversário, né? E isso que é um ponto de preocupação. Mas vamos correr para dentro do jogo, porque foi um jogo muito dinâmico e para mim o primeiro ponto que a gente deve chamar a atenção é a estreia de Elias. Sim. Goleiro, chegou, não é surpresa que ele chegou vestindo a camisa de titular e eu pego a frase do nosso querido Hilton Matos da Rádio Sociedade, que ele pra mim resumiu muito bem por que Elias tinha que ser titular quando chegasse. Ele disse, eu não sei como está o Elias, mas eu sei como está o Kaique. Sim. Então, Elias foi titular e passou tranquilidade, né? Não teve culpa no gol, foi uma bola difícil, meia-lua. E um outro lance ali mas, enfim. Ele tá um tempo já parado, isso aí então a gente justifica um ou outro lance de falha dele. Mas o que Elias não tem ainda é o emocional abalado que todos os jogadores do Vitória visivelmente têm. Esse ponto é importante. Então ele chega com a cabeça teoricamente fresca, tranquilo, num ambiente que ele só tem que chegar sabendo que já vai ser titular, ele já chegou com a camisa 1. Sim. Não tem a mesma conturbação que, por exemplo, o Kaique teve, Fernando Miguel teria, que Rainer teve hoje. Que é bom a gente comentar isso. Que, é difícil você imaginar um jogador da qualidade de Rainer ter um destempero daquele que eu acredito que tenha sido alguma coisa bem pontual, que não é do feitio dele ao longo do tempo que ele está no Vitória, ter um destempero desse com a torcida. Não estou aqui querendo passar a mão pela cabeça de jogador, mas não é do feitio do cara. Então, ele ainda não está contaminado pelo clima que tem no Vitória. Foi tipo quando o Neilton ano passado entrou contra o Fluminense. Sim. Que tava aquela crise tal, conturbada, ele entrou mais tranquilo tal, deu passo pra gol. Acho que é a mesma situação de Elias. E pro cara que tá sem jogar muito tempo na Chapecoense e chegar assim, já estrear como titular, acho que isso empolga bastante, né? A curiosidade é que
o torcedor do Vitória tá tão frustrado com o goleiro que todas as defesas que Elias fazia, independente de ser uma defesa difícil ou só encaixar a bola, A torcida comemorava. Agora sim, pô, graças a Deus! É foda, goleiro, posição de goleiro é barril. E aí o Yuri tocou num ponto interessante, porque de fato, hoje o Vitória quebrou uma escrita. O Vitória, pela primeira vez no Campeonato Brasileiro, não tomou 2 gols, tomou um só. E pela primeira vez venceu no Barradão. E venceu no Barradão. Mas eu digo dos 2 gols porque tem uma associação direta com a volta do goleiro, né? E a sua associação com o Neilton em 2017 foi interessante, porque até aquele momento o Vitória não tinha feito um gol sequer no Campeonato Brasileiro. Verdade. E o primeiro gol foi o passe do Neilton, porque esse aí diminuiu com o Fluminense. E Então, eu ainda lhe digo... que ajude como o Neilton ajudou no passado. E eu ainda lhe dou uma outra associação. É o segundo jogo no Brasileiro sem Correia. E É a segunda vitória Bem lembrado, seguida. bem lembrado. Quem quiser que... E aí, Duvide. boa lembrança. A gente viu um William Farias que gradativamente, mas ainda é lento, gradativamente vai ocupando o seu espaço, tentando Mas recuperar ainda tá né? muito abaixo do que ele pode apresentar. Do que a gente conhece, do que a gente espera dele, né? Contou com um desempenho absurdo de José Wellison, foi bem como volante, né? Ele tá na linha dele. Jogou muito Na bem. linha dele. Pela primeira vez o Mancini botou 2 volantes. Depois eu vou até abordar essa substituição sob outra ótica, mas o Rodrigo Andrade entrou e não foi o William Corrêa. Quem entrou foi o Rodrigo Andrade pro jogo, para ajudar a conter. No lugar de quem? E André Lima. Sim, mas André Que, por ele sinal, esgotou. tem um pique que... Não. Ele esgotou. E a bola do Neilton foi bola de sacana. Aquele passe de Neilton foi pra desmoralizar o cara ou foi pra Foi lesionar? gordinho, porra. Ou foi pra E lesionar? depois ele fez Eu na sei o que cara é dele. isso, eu sou ferribote no ataque. Se uma bola dessa, o cara se acaba, mano. Errado foi ele que correu, eu tô falando como gol. Mas entenda, o que eu quero abordar antes dessa substituição do André Lima, do fato de ter saído do André Lima do Rodrigo Andrade, é o seguinte: não entrou o William Corrêa. O que será que tá rolando? Eu ainda tô cismado com o que aconteceu com o William Corrêa, porque assim, acabou o jogo do Inter, ele foi um dos que mais é o advogado pegou, de Mancini. pegou pra ele as críticas, a pressão que o Vitória sofria. Segundo ele, até algumas injustiças e quase ele saiu do eixo. Ele é um cara até equilibrado, falando, né? Fala bem, canta bem. Largou o doce lá, o que ele achava. Depois, uma entrevista coletiva pós-jogo do Corinthians, dizendo que não adiantava demitir técnico, que o grupo... E de repente ele é o cara que sai. E os resultados começam Os resultados começam a aparecer. E ele hoje, um jogo que ele poderia de repente entrar para ajudar o Vitória a segurar a bola. Para mim, Mancini chamou o Ceará para cima, mas enfim, a gente vai discutir isso quando botou o Rodrigo Andrade. Mas não foi ele, foi o Rodrigo Andrade. Vocês acham que chegou ao fim da linha para correr no Vitória? Acho difícil. Porque se tivesse chegado ao fim da linha, ele não tinha jogado contra o Sampaio Corrêa. Eu acho que hoje Mancini escalou muito bem com o que ele tinha na mão. Com o que ele podia botar em campo. Contra o Sampaio Corrêa no próximo jogo, vai ser a mesma coisa. Ele não conta com Elias. Ele já vai escalar Ronaldo. Ou Não seja, conta com o Alisson, não conta com o Jefferson. Eles estão tentando agora preservar Kaique. Depois que já expuseram o menino, já botaram ele na Depois que tá a tela. merda toda feita e... Eles agora estão passado. tentando blindar, proteger. Kaique não foi nem pro jogo hoje. Nem no banco. Nem no banco. Até que levasse ele, que ele ficasse no banco para dizer, não, você tá aqui, mas nem levaram o menino. Então, não sei o que pode acontecer. Eu sei que não pode elogiar Mancini. Porque se elogiar, vai pro banco. Foi o que aconteceu com o Corrêa. Tá uma situação, eu tô cismado com essa. Tá estranho. Com o que aconteceu com o William Corrêa, principalmente juntando os fatos. Agora um ponto, Yuri, que eu queria que você me opinasse. Jefferson do lado esquerdo. Rapaz, Por que essa insistência? Aí você tem que usar Lucas na direita e Jefferson, que é um cara que pode ajudar muito na direita, joga na esquerda e não joga tão bem. não achei que Jefferson foi bem hoje. Muita bola nas costas no início do primeiro tempo. Até teve um lance que ele ficou pedindo desculpas, que ele ia afastar de cabeça. Dá uma furada, nas costas. o Alisson Maia salvou. Mas, na minha opinião, ainda assim, ainda muito abaixo, ele ainda consegue ser melhor do que Pedro Botelho. Mas ainda assim, acho que o desempenho dele é melhor do que Botelho. Você manteria. Manteria. E mesmo que isso custasse usar Lucas do lado direito. Rapaz, Sim, porque do lado Complicado. direito, mas... do Que é lado assim que eu quero direito... digo, né? Até pra gente entender Mancini também, né? Entenda, do lado foi o raciocínio que eu consegui fazer no Barradão. Se ele botar Lucas do lado direito, ele tem José Wellison. Se ele botar Jefferson do lado direito, do lado esquerdo, por mais que ele não jogue na função dele, o William Farias ajuda ele de alguma forma. E vez ou outra hoje, o José Wellison, o Severino de sempre, né? Foi pra lateral, foi pra ponta, todas naquela faixa de campo,
pra, tipo, segurar o Lucas, pra dar uma salva, uma retaguarda maior pra ele. E o que você falou é pertinentíssimo. É melhor Jefferson capenga, fora de função, fora de posição, do que Pedro Botelho. Eu entendo você. Infelizmente, Pedro Botelho não tem. Não tá Elástico, né? Ele não tem estofo pra jogar a Série A. Não dá pra jogar uma Pelo Série menos A. até Não agora. é um jogador de Série A. Até agora ele não mostrou nada que nos faça pensar diferente. Primeiro tempo, assim, foi até mais lá e cá, né? E o Ceará mostrou ser um time que tem algumas qualidades, né? Uma articulação legal, um meio campo mais Faltou leve, qualidade técnico. na finalização. A finalização, Elton viveu uma manhã ruim. Foi. Né? Elton que já... Elton com um Viagra da Zorra. Elton subiu o Vasco em 2009. Pelelton. Vitória em 2012, Vitória em 2015, Ceará no passado. É um jogador que consegue, mas quando chega na Série A ele precisa romper uma barreira ali de qualidade para poder se consolidar. O Esper também aumentou muito, o Juninho ex-Bahia jogou bem, o Ricardinho participando, mas o Vitória também tentou agredir. Fez 1-0, o passe do Neilton pro açucarado. Mas no segundo tempo, o Vitória abriu mão de jogar muito rápido. Você não acharam? Eu acho que, na verdade, desde que fez o gol, o Vitória deu uma relaxada. E depois que fez o gol, eu falei, rapaz, o Vitória tá pedindo pra tomar o gol, porque parece que o Vitória faz o gol e, sabe? Despressuriza. Exatamente, na minha visão, né? Então, e no segundo tempo isso ficou mais nítido ainda. A Vitória abriu mão de jogar, deixou o Ceará jogar e, como o Jaime citou, tiveram 2 chutes a gol, um que foi o pênalti e o outro que foi um com o Alisson já no final. Então, acho que tem que mudar essa postura de fazer o gol e, sabe? Será que o calor pesou? Rapaz. Porque tava quente, hein? Vocês sabem. Pesou na torcida. Imagina os caras que estavam jogando lá de preto, irmão. Os caras tinham que ter jogado de branco, mas todo castigo é pouco, né? Vai de preto mesmo. Porque o uniforme do Vitória agora, o preto predomina, né? Bem lembrado. Agora também, por outro lado, aqui pra gente. O branco estreou, tomou 3 de Sampaio. O preto estreou, deu 3-2 no Vasco. Vamos jogar de preto sempre. Eu não mudaria, Eu não mudaria numa situação dessa. Vai de preto, sua mais 2 dedinhos aí, se lasca um pouco. Foi quase uma sauna pra André Lima, né, coitado? Isso, eu entendo. Eu entendo muito André Lima. Aquela camisa preta nele. Coladinha, disfarça a gordura. Botaram uma branca com líquido horizontal. Falei, vai matar o cara. E o Sacana joga certo, ele é bom jogador, mas pesado pra caralho. Que tá dificulta demais. E aí o segundo tempo o Ceará muito em cima do Vitória, continua em cima. Aí vem o momento dessa substituição que eu achei que Mancini assinou ali o alvará de funcionamento da defesa, né? Fez assim, galera, o negócio é o seguinte, vamos defender. Tá liberado. E aí foi quando tirou o André Lima e botou o Rodrigo Andrade, o Ceará pouco depois empatou, né? Aí a sensação de que a vaca ia pro brejo, né? E foi. Por um tempo foi, né? Porque o pênalti foi aos 40 minutos, que já tava se encaminhando no final do jogo. E o Ceará tava tendo contra-ataque atrás de contra-ataque, velho. A gente sabe que o Vitória não tem um histórico de fazer gol no final do jogo, então quando já começa a se encaminhar para 40, já começa a bater aquela preocupação, mas outra substituição que foi fundamental foi a de Lucas Fernandes. Sim. Que foi muito experiente, né, no pênalti. Sem dúvida. Ele deixou E um pênalti muito parecido com o que Kaique fez no Vasco, né? A diferença é que o de Kaique o cara já tava indo pra linha de fundo, não ia mais pra lugar nenhum, e ele o ia pra dentro da área. O de Everson hoje foi pior que o de Kaique. Foi porque ele pegou o cara voltando. O cara tinha dado passe pra trás, pra ninguém. E Everson veio, ligou. Acho que fechou o circuito, aquele sol frio do jogo, né? Quando ele veio, acho que o Lucas Fernandes já sentiu que ia Claro, o Lucas só esperou, falei, vou sair daqui nada, tomou o baque, o árbitro não titubeou, marcou o pênalti. Mas com aquele sol, irmão, pelo amor de Deus. Não, é complicado. Aquilo tava dando conta. É complicado. Eu não sei, a quem interessa um jogo 11 horas da manhã. Salvador. Parece que escolhem assim, é nordestino contra nordestino, bota essas pestes já pra tá jogar 11 horas. Com o sol, deixa ele jogar. Bota pra jogar 11 horas. Mata seu cu esse sol nessa perna. Você tá maluco, um sol até desse pra gente pega o baba assim de... Eu joguei bola 9 horas da manhã. 9. A chuteira tava ardendo no pé. Eu fiz yoga 8 horas da manhã pra ir pro Barradão Calmo. Yoga? Você fez yoga? Mostra o movimento disso aí. Não dá aqui não. Não tem elasticidade. Bicho, mas vamos sério. Aí o Marco Maurício tava lá também fazendo elasticidade, ele mandou, eu mandei, e aí, velho, tá quente, tava quente hoje, ele, irmão,
o pé tava ardendo, velho. O sol tava batendo, o pé tava ardendo, imagina. Exatamente. O Então, cimento, meu filho, pra sentar naquele não, joga em pé, pai. Senta nada. doido. Não quer sentar, vai pro camarote. Não senta não, velho. E outra coisa que eu queria comentar, velho, é que a calma de Neilton pra bater pênalti decisivo. E o Alisson pediu a bola. Quando Aí, saiu o ele pênalti, fez. o Alisson, dei aqui, Neilton fez, ó, papai. Deixa com o pai. 40 minutos, faltando 5, Vitória em crise, na zona de rebaixamento, precisando fazer o gol pra ganhar. Jogo de 6 pontos, Jogo de porque 6 esse pontos. jogo era pra ganhar. Você olha pra Neilton pra bater o pênalti, ele tá lá assim, ó. De boa. É, foi mesmo. E E essa esperou, tranquilidade bateu bem. pra bater o pênalti Mas é. vamos ser justos. Neilton é o único jogador do Vitória nível Série A. Pronto, concordo. Então. Carimbo. Esse você que pode ser- carimbar. Esse é Série A. Não sei se você lembra do ano passado, Vitória e Avaí, que foi uma chuva Lembro. desgraçada. Que O Avaí ele deu perdeu 1x0. 1x0, Ele perdeu o pênalti. Ele jogou demais, inclusive. Neilton Até perdeu o jogou pênalti. muito, perdeu o pênalti, fez E perdeu assim, o ó. gol. Foi. Abaixou a cabeça. Quando ele abaixou a cabeça ali, eu pensei assim, ó, não vai sair mais nada. E é gritante a mudança de Neilton 2017 pro Neilton A gente 2018. até comentou isso. Ele aqui no assumiu o Papo Isso. protagonismo do time. Ele falou que ele, quando terminou a temporada, ele falou: a temporada 2018 no Vitória eu vou ser diferente. Ele treinou durante as férias. Ele falou aqui: o nosso papo categoria, confira aqui em cima o link. Vai lá que esse papo vale a pena. E ele contou tudo isso. Ele, rapaz, eu falei, eu tenho que ser diferente. E a gente ficou naquela dúvida, né? Será que o Neilton da série do Campeonato Baiano, da Copa do Nordeste, vai ser o Neilton na Série A? Ele até tá abaixo. Mas ele voltou de uma contusão, que eu acho que foi até precipitada para tentar garantir a vaga contra o Inter. Pra garantir o dinheiro, né? Isso. A grana. A grana. E voltou minha bomba. Mas ele ainda decide muito. É só ver o que ele fez E quando hoje. não tá inspirado, é nítido o Como Vitória sente. Vitória sente. Exatamente. Agora, para abordar aqui mais uma coisa, a gente até tem tipo os melhores em campo. O Rainer, quando ele foi substituído, né, ele teve uma reação ali com a torcida, impaciente, gesticulando. Eu não consegui entender se era a substituição que tinha incomodado ele, se ele pediu algo para a torcida não reagiu como ele queria, isso deixou ele impaciente. Vocês que estavam lá na arquibancada do Barradão, o que é que rolou? Pelo que eu vi, foi o seguinte: quando ele foi substituído, a torcida não satisfeita com o rendimento dele, não só nesse jogo, mas depois que ele voltou de Ele vem abaixo, lesão, desde que ele muito voltou de lesão. abaixo. E aí uma parte da torcida vaiou ele, na minha opinião, com razão. Acho que esse cara não tá agradando, tem que vaiar. Não sou a favor de vaiar durante o jogo, mas o cara Ele já tá tá se saindo. substituir, já tá saindo. E o que eu vi foi ele virar pra torcida, pra parte da cadeira e reclamar, gesticular, reclamando, tipo, tomar no cu. Não sei, ele não falou isso, mas o que pareceu. Sim. E aí a torcida, aí o estádio Pirou todo dobrado. pirou, xingou ele e tal. E eu fico totalmente a favor da torcida, porque assim, não tá agradando, não só ele, né? Como a gente tava comentando aqui, Lucas foi substituído antes e ninguém vai. não vai. Até porque eu acho que Lucas, a torcida Pessoal meio que já já Resignou. a torcida já sabe que não joga, É. então não precisa nem vaiar. Mas Resignou. Rainer não, a gente sabe que ele pode ser muito melhor do que vem apresentando. Então é isso, velho. Sou totalmente de acordo com a postura da torcida. Não sou de vaiar durante o jogo, mas acredito que na substituição é totalmente E o válido. banco de reserva entendeu que o Rainer estava perto de passar do limite E veio foi falar, lá, foi segurar, lá. vem cá, vamos botar ele no colo. Além desse lance do Rainer, Mostrou Ainda união, teve né? o de Canu e André Lima. que dois tomaram amarelo, Discutindo. discutindo. E aí, pra quem tava na TV e na rádio, que eu fiquei picotando, na hora eu tava no rádio, na hora eu tava na TV, por conta do que eu tinha que fazer de manhã, um trecho que eu assisti na TV foi um tempo técnico pra galera se reidratar, em que a câmera do Premier tentou se aproximar do banco do Vitória, onde a galera é reunida ali. E o que o Lucas estava falando para um outro companheiro que me parece o Canu, não foi algo que me pareceu de um grupo que está muito em sintonia, não. Porque ele me pareceu ironizar alguma coisa que o Canu tinha dito. Então você é assim, assado, né? Tá bom, sabe? Então, assim, a gente pode até recuperar, porque eu tava um pouco distante também, mas deu para captar o Lucas impaciente, aí Mancini mandando o pessoal se acalmar. E, assim, essa pressão ainda está muito latente, não. Só mostra como o resultado foi importante, porque a Vitória está a ponto de explodir o jogador. Explodir, exatamente. Como eu falei no jogo do Vasco, que você me perguntou, você não vai analisar o desempenho. Hoje pro Vitória não existe desempenho, hoje existe resultado. Se você for procurar evolução, não sei se teve. Sim. Não é tão latente assim de você ver a evolução do time.
Mas são 3 pontos importantíssimos. São 3 pontos importantíssimos. Tá entendendo? Então, Dentro de uma conta inicial, faltam 38, né? eu lhe garanto que o clima ali dentro, a pressão psicológica que está nesses caras, deles mesmos, com eles mesmos, de diretoria, de torcida principalmente, tudo isso está afetando. Sim. Tinha que existir uma blindagem deles, de diminuir rede social, diminuir exposição, tudo, fechar todo mundo na casinha para centrar e organizar. Por isso que, como você disse da outra vez, que a pausa para a Copa vai ser fundamental para o Vitória. E tomara que chegue lá, chegue pelo menos logo, fora da zona do rebaixamento. E chegue logo, para dar um respeito. Agora é o seguinte, melhor em campo. E eu vou deixar essa batata quente com vocês, porque eu vou lecar os meus destaques, não vou dizer a minha escolha antes, mas o Alisson Maia falhou no iniciozinho do jogo, mas depois ele teve alguns lances de reação. Foi pra queimar a língua de Pedro. Rapaz, coitado de Pedro. Foi pra queimar a língua de Pedro. Por exemplo, Pedro comentando é de fraque, né? Comenta demais, mas Pedro tinha acabado de falar, o Alisson Maia tem que rever, você tem que ser Ele não errou titular. mais uma bola. Ele não perdeu mais uma. Depois que a gente já pode pedir pra Pedro criticar todos os jogadores no começo do jogo. Coitado de Pedro, não tá não aqui. Demore não. Ele fez declaração de não amor tá pra aqui gente. porque, fale porque não tá aqui, porque comeu água hoje. Agora Denilson não pode. Denilson não pode furar de última hora, né? Mas Pedro pode. Moleque. Bom, e aí, o Alisson Maia foi muito bem. Eu achei que o Alisson foi decisivo, fez um gol. E o lance do pênalti para Lucas Fernandes, o passe do Alisson foi um passe de jogador qualificado, que vê o ponto futuro, a movimentação do companheiro dar no lugar certinho. Achei que Neilton foi muito importante também, decisivo, porque deu o passe pro Alisson e fez o gol de pênalti, nós chamamos a responsa. E o José Wellison, que fez um jogo absolutamente regular em alto nível durante os 90 minutos. Pra mim, Neilton, pela assistência, passe em profundidade para o Alisson, pela tranquilidade em bater o pênalti. Talvez se fosse outro jogador não teria aquela calma no momento de extrema pressão ali que foi aquele pênalti. E aí, Jair? Rapaz, melhor em campo eu vou escolher o Alisson, porque na minha opinião, o Alisson. Neilton e José Wellison. Qual o Alisson Maia? Não. Foram dois? O Alisson Maia não. Um jogo dois do Alisson mesmo time, né? Hoje na bancada o pessoal tava dizendo como é que Tite não vê o Alisson Maia e vê Jeromel. Você vê o nível que tava. Você vê o nível que tava. Era o sol. Tava uma insolação na cabeça do pessoal. Só castigo. Só é foda. Menção honrosa para Neilton e José Wellison, porque os dois destoam do time. Agora, caso me permita, o melhor hoje foi a torcida. Foi. Porque você tomar 3-0 do Sampaio Corrêa, praticamente, não estou dizendo que tá, mas praticamente desclassificado da Copa do Nordeste, num jogo 11 horas da manhã, sem apelo. Sem apelo. Qual é o atrativo que tem Vitória e Ceará? Nenhum. Um sol desgraçado, porque aquele sol foi para alinhar a gente. Greve de ônibus na cidade. Prejudicou bem muita lembrado, gente. bem lembrado. Prejudicou todo mundo. E ainda assim deu 8 mil torcedores. Menção honrosa para os 8 mil que estavam lá. Menção honrosa completamente. Vocês, ó. Venha, Bill. A gente tomou um solzinho gostoso, viu? Ó. Mas valeu a pena. Pra quem foi, claro, valeu a pena porque ganhou. É isso, exatamente por isso. Bom, meu voto vai pro Neilton também, pela capacidade de decisão dele, mas pra mim, qualquer um dos 4 ali estavam bem escolhidos. Com certeza. Vitória ganhou, deu uma respirada. Próximo compromisso, Sampaio Corrêa, que sai hoje, que vai rolar uma promoção, R$10 inteira, R$5 meia. Jogo difícil, né? Mas, como ele falou no último 3 de acréscimo contra o Sampaio Corrêa, a esperança é a última que morre. Uma hora ela morre, mas é a última. E assim, é um tipo de jogo, mais um, que o Vitória acaba se colocando numa situação ruim, mas uma oportunidade de virar uma chave, né? E de se provar. Que o Exatamente. Vitória, mais uma vez, vai ter que se Sampaio provar. ganhou fora do Brasil de Pelotas, né? Então, assim, vem num momento que aquele resultado em cima do Vitória deu uma confiança. Mas não é um pré-jogo aqui. Eu achei o Sampaio com muitos limites. Se o Vitória fizer um jogo forte, eu vejo o Vitória em condição de chegar lá. E não é impossível a Vitória ganhar. Lembre que são 11 contra 11, eles ganharam lá. É óbvio que a gente pode ganhar aqui. Vamos aguardar. Mas Valeu. o importante é que no Brasileiro deu vitória contra o Ceará 2-1. Tchau. Tchau. Valeu.